Ora, muito boa tarde a todos. Já começamos a ter alguns palestrantes, alguns membros. Nós temos e à medida que, em primeiro lugar, esta vai ser o primeiro webinar que vamos fazer relativo ao Office Gest. Nós vamos fazer com alguma regularidade, numa primeira fase 2 vezes por semana e depois pelo menos uma vez mensal, mais específico, com funcionalidades mais específicas. Mas hoje este webinar vai ser principalmente sobre as novidades que surgiram aqui na aplicação nos últimos dias. Foi feita a atualização ontem para todos os clientes. Portanto, há muita coisa nova, muita coisa que surgiu na plataforma, que surgiu no programa. Portanto, eu vou-vos dar aqui provavelmente alguns tópicos interessantes que todos possamos ver e que todos possamos tirar partido, porque há algumas funcionalidades que são verdadeiramente interessantes. Todos temos no webinar, uma opção de perguntas e respostas. Portanto, qualquer um de vós tem no menu do webinar a opção de poder colocar uma questão. Portanto, ao longo do tempo, se necessitarem e se preferirem, podem ir colocando uma opção para podem poder fazer questões. Então, aqui no Perguntas e Respostas está disponível para todos. Está disponível para todos. Ora, eu vou mostrar, vou começar por entrar então na aplicação na versão então esta é a versão de acesso de demonstração. Portanto, qualquer um de vocês eventualmente pode entrar nesta demo e fazer aqui testes como se fosse a vossa aplicação real. O correto é que possam fazer testes aqui para que, se no caso de haver alguma dúvida ou alguma coisa, em vez de estarem a fazer movimentos efetivos no vosso lado, na vossa aplicação, possam fazer deste lado e desta forma é mais simples e não há tanto risco de eventualmente estar a fazer alguma coisa que não queiram eventualmente fazer na vossa aplicação final. Das primeiras novidades que nós temos tem a ver com os alertas dos avisos equivalentes. Era uma situação que já muita gente pedia ao longo do tempo. Eu vou-vos mostrar como é que ela está a funcionar. A ideia é que, quando nós estamos a vender um artigo, a plataforma, se eu não tiver em estoque, por exemplo, a plataforma possa sugerir um novo artigo, possa sugerir um artigo equivalente para eu poder vender. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, fazer aqui um exemplo prático. Se eu vier ao menu Stocks, ferramentas de apoio, temos aqui uma coisa nova que são as equivalências. Este quadro já mais ou menos existia, embora agora está com um conjunto de funcionalidades mais completas. Obrigado. Top. O que é que permite fazer? Eu posso criar aqui novos grupos, deixa-me minimizar, ou seja, eu posso criar um novo grupo e o novo grupo eu vou escolher os vários artigos que eu quero que funcionem como equivalências. Ou seja, eu posso criar um grupo em que eu digo, olha, o artigo 1 é equivalente ao artigo 2. E isto é um grupo. E posso criar N grupos com N associações de equivalências. O que significa que eu posso também editar grupos de equivalências, onde eu posso pôr e tirar equivalências que já existam. Ou seja, pelo menu Stocks, equivalências, tabela de fecheiros de apoio, equivalências, eu posso criar então estes grupos de artigos que sejam equivalentes uns aos outros. E então eu quando estou a vender, por exemplo, eu tenho aqui um artigo, sei lá, este CC, que faz parte deste grupo de equivalências. Portanto, se eu for simular uma venda, e na venda posso simular uma fatura, vou escolher um cliente aleatório, e quando eu coloco o artigo que eu estaria a tentar vender, o que ele me vai mostrar é, olha, esse artigo em particular não tem stocks, e pergunta, deseja procurar artigos equivalentes? Sim ou não? Se eu disser que quero procurar artigos equivalentes, o que ele me vai propor é dar uma lista dos artigos que eu tenho naquele conjunto, naquele grupo, onde eu posso escolher um outro artigo e diz-me, inclusive, que estoque é que eu tenho de outros artigos. Por exemplo, eu posso dizer, olha, eu afinal vou vender este artigo. E ao vender, ao escolher a opção de venda, o que ele faz é mete na linha do documento
aquele artigo equivalente, ou seja, e eu posso a qualquer momento, e isto, havendo e ao fazer vendas, havendo artigos equivalentes daquela venda, eu tenho aquele símbolozinho novo em que eu posso trocar, por exemplo, agora poderia trocar este artigo por este, ok? E ele vai trocar um artigo pelo outro. Este artigo não tem estoque em particular neste armazém e por isso aparece uma linha a vermelho, ok? A linha com uma cor diferente, nós temos vários níveis de cores, temos o laranja, temos o verde, temos o vermelho. Vermelho é quando não há mesmo estoque, aqui pode haver um bloqueio de venda deste artigo neste armazém, eu posso voltar e trocar o artigo por um outro que exista. E vou aqui trocar, o que ele vai fazer é substituir mesmo o artigo na linha, okay? E posso ter N artigos com estas informações. Pronto, isto é uma funcionalidade nova, ou seja, esta possibilidade de eu, diretamente na linha, poder trocar por um artigo equivalente em que ele vai logo substituir, apaga da linha e mete um novo artigo. Outra funcionalidade nova que temos é nas lupas, em todas as lupas quando temos informação, nós podemos clicar para podermos ver mais informações sobre quais é que são os artigos equivalentes que temos para este artigo em particular, ou artigos complementares que temos relativamente a este artigo que era algo que não existia até agora. Portanto, agora passamos a ter na grelha, além de termos aquilo que nós já sabíamos, que eram as vendas, e poder mostrar todas as vendas deste artigo, as compras e poder mostrar todas as compras deste artigo, passamos a ter também a tabela de preços do artigo, as equivalências do artigo e os artigos complementares do artigo. Ou seja, eu assim, quando estou a fazer uma venda, clico na lupa e consigo logo ver as vendas que fiz para aquele cliente, consigo logo ver artigos complementares, equivalências e tudo mais. Isto também é, então, uma funcionalidade nova que podemos usufruir e que podemos ter com estas novas atualizações. Outra funcionalidade que temos, vamos mostrar uma outra, depois no final podemos ter aqui, eu posso ativar o microfone de todos e podemos ter aqui algum tempo em que podemos ir debatendo algumas das questões. Mas agora vou-vos mostrar todas as atualizações, provavelmente é mais simples. Este, como é também o primeiro webinar, serve um pouco também como habituação, mas lá chegaremos à versão perfeita. Uma outra funcionalidade nova que vos queria mostrar é a possibilidade de nós acrescentarmos designações adicionais a cada documento que fazemos. Como é que podemos fazer isto? No menu das configurações, documentos e impressão, temos um novo separador chamado observações. E este separador é útil para quê? Eu posso acrescentar e dizer limitado, sei lá, isto é útil para clientes que nos pedem, por exemplo, olha, eu sempre que é um orçamento, eu quero acrescentar uma designação que diga orçamento válido por 15 dias. Mas isto só se tiver o artigo X, ou só se tiver um determinado grupo de artigos. Ou seja, eu vou poder colocar linhas de observações com um conjunto de limitações. Por exemplo, ir buscar um tipo de documento, ou uma série de documentos, ou documentos que tenham um determinado artigo, ou um conjunto de artigos. E o que ele faz é, se aquelas condições se prefizerem, ele vai acrescentar nas linhas de observações aquelas designações. Outra coisa comum onde isto é utilizado, por exemplo, é se eu quiser colocar descrições técnicas ou características técnicas ou a composição de um determinado artigo. Por exemplo, nas gasolineiras isto é muito utilizado. Sempre que eu vendo, por exemplo, gasóleo, agora por lei é obrigatório colocar a designação ou a composição daquele artigo. Portanto, aqui eu posso vir a dizer, olha, sempre que eu vender ou sempre que eu fizer um documento que seja do tipo fatura, ou sempre que da série dos combustíveis, por exemplo, que seja para os clientes distribuidores, porque não faz sentido ter esta descrição técnica nas faturas tipo para os consumidores finais ou para os consumidores balcão. Mas sempre que for uma venda corporate para empresas, eu quero que na fatura acrescente a descrição técnica do produto. Então eu posso vir aqui e dizer, neste artigo, nesta série, sempre que eu fizer documentos, eu quero acrescentar mais este texto. Pronto, isto pode ser utilizado nestas duas abordagens, ou para pôr a composição técnica de um artigo, a descrição técnica de um artigo, ou para pôr descrições suplementares de um artigo. Pronto, e tem esta mais-valia de podermos utilizar estes dois pontos. Ou seja, acrescentar designações
nos documentos baseado em filtros. Serve para orçamentos, serve para vendas, serve para descrições técnicas, serve para tudo aquilo que acharem como útil. Pronto. Essa foi também uma das novidades, que veio nesta versão. Uma outra que veio é a alteração da designação da característica do estoque mínimo e máximo passar a ser definida também por armazém. Ou seja, na ficha do produto, nós temos na indicação do produto, qual é que é a ficha do produto, eu tenho qual é que é o estoque mínimo, o estoque máximo e o estoque técnico. Qual é que é a diferença entre estes vários estoques? O que é que eu tenho encomendado de clientes, ou seja, o que é que clientes me encomendaram e que eu ainda não enviei, o que é que tenho encomendado de fornecedores e que ainda não me chegou, a quantidade de estoque é efetivamente quanto é que eu tenho no meu armazém, ou no somatório dos meus armazéns, depois os estoques mínimos dos acumulados, ou seja, qual é que é em todos os meus armazéns, qual é que é o acumulado do estoque mínimo, sendo que tanto o estoque mínimo como o acumulado dos multi-armazéns, ele vai buscar aqui este separador das lojas, ou seja, aqui é a parte dos armazéns. Eu armazém em armazém, vou tendo a possibilidade de poder dizer qual é que é o estoque mínimo, o estoque máximo e o estoque de reposição que é necessário para este armazém. Ou seja, e depois ali aquela parte do estoque mínimo acumulado e o estoque máximo acumulado, ele vai buscar então a soma daquilo que eu tenho nestes vários armazéns. Isto é útil porque armazéns diferentes, imaginemos, por exemplo, uma empresa que tenha duas lojas físicas com necessidades diferentes. Eu posso pôr um estoque mínimo para uma loja, um estoque mínimo para outra e um valor de reposição diferente para cada uma dessas lojas. O que é isto de estoque de reposição? É a necessidade de dizer que eu só encomendo, ou a unidade mínima de encomenda aos meus fornecedores eu quando compro, tenho que comprar sempre 100 unidades deste artigo, ou 200 unidades deste artigo, ou porque tem uma promoção, ou porque existe alguma forma ou algo que me permita ter essa mais-valia. Onde é que isto principalmente é utilizado? Existe um relatório que agora foi completado também, para satisfazer algumas das lojas online que trabalham connosco, estão no quanto custa e tudo mais, que é no menu relatórios, opção de stocks, nós temos uma coisa aqui que é o cálculo de necessidades. O cálculo de necessidades vai ler a este somatório das quantidades mínimas. E o cálculo de necessidades tem algumas coisas até interessantes porque eu posso aqui acrescentar o consumo médio. Por exemplo, agora vem aí o verão, ou suponhamos que estamos a chegar ao Natal. Eu posso fazer o cálculo das minhas necessidades de um determinado grupo de artigos para a época natalícia, em que eu vou dizer, olha, eu quero basear o meu estoque em todos os armazéns ou apenas num armazém, e quero dizer, olha, eu quero calcular ou apenas de uma determinada família ou subfamília, ou apenas de uma determinada marca, e posso dizer, olha, as encomendas que eu quero fazer a fornecedores, eu quero que isto apenas limite àquilo que eu necessito só para satisfazer os estoques mínimos, ou eu quero acrescentar aqui também o estoque reposicional, ou seja, quanto é que eu preciso para, além de cumprir o estoque mínimo, eu possa também satisfazer a necessidade do reposicional. E depois eu dizer, olha, eu quero acrescentar também qual é que é o meu consumo médio naquele intervalo. E aqui é onde eu vou poder colocar a dizer, olha, se calhar, no inverno, ou no verão, ou no Natal passado, naqueles 15 dias, quanto é que eu consumi de estoque daquela determinada família ou daquele determinado produto, para agora poder conseguir calcular o que é que eu vou previsionalmente necessitar. Este é ou seja, a partir do princípio eu aqui posso fazer coisas de exceção, por exemplo, eu quero excluir vendas, portanto, se eu fiz só uma venda daquele artigo de 500 unidades, eu não quero incluir essa venda. Ou se eu fiz 10 vendas mas todas para o mesmo cliente, eu não quero incluir essas vendas, ou seja, fazer aqui exceções que me possam salvaguardar aquilo que não é o standard, aquilo que não é o comum. Okay? Este é o princípio, ou seja, a origem. Aqui, neste segundo separador deste cálculo de necessidades, vai-me dar qual é que é o resultado, ou seja, baseado naquelas condições, previsionalmente, o que é que eu vou necessitar. E depois, no passo 3, tenho a opção de poder colocar a atribuição dos artigos que eu vou necessitar a fornecedores diferentes. Pronto, eu aqui posso dizer, olha, eu quero colocar ou artigo-artigo, em que posso vir dizer artigo-artigo o que é que eu vou necessitar de encomendar, ou posso selecionar aqui
eu quero dizer, vou encomendar tudo isto à entidade a quem comprei em último lugar, ou de todos os fornecedores que eu comprei, eu quero buscar qual é que é a entidade a compra mais barata. Pronto, e vou buscar, ele vai automaticamente preencher todas as linhas com a última compra mais barata ou com a última entidade a quem eu comprei. Pronto, ou posso ir um a um e selecionar um fornecedor diferente. Pronto. Eu posso, em cada um deles, nos movimentos, obviamente que eu nunca comprei, estão baseados em exemplos, portanto, ele não vai preencher, eu teria que preencher em automática quem é que eu quereria comprar estes artigos. Depois poderei dizer no passo seguinte, e o último, que é o passo então de geração das encomendas, que tem o quê? Tem os fornecedores que eu escolhi e por baixo que artigos é que eu vou encomendar a este fornecedor e ele depois vai-me gerar as encomendas. De interesse, há aqui dois pontos que são interessantes. Eu vou aqui, deveria voltar a começar. Pronto, eu gerei as encomendas em automático sem vos mostrar um ponto interessante, que é, eu podia dizer que queria fazer a encomenda utilizando o último preço de custo, ou utilizando um preço zero, ou utilizando um preço que eu insiro à mão. Okay? Ou seja, naquele ponto da geração das encomendas, e sugiro que todos vocês possam vir aqui a seguir e fazer um teste nesta própria base de dados, para entrarem neste endereço, e a password é demo, pelo menos durante algum tempo será essa. Portanto, poderão vir aqui a este relatório, fazer os testes, e na geração da encomenda, o último passo, eu tenho esta possibilidade interessante em que eu posso limitar e dizer, olha, eu só quero fazer as encomendas com o preço, e quero que a encomenda a fornecedor saia com o preço a zero, ou quero que a encomenda a fornecedor saia com o último preço a que eu comprei àquele fornecedor. E isto é útil porque assim acabo por poder, eu posso não querer que ele veja o último preço, ou posso ter um preço negociado naquele momento, posso até alterar as quantidades daquilo que eu quero comprar. Por exemplo, olha, afinal, a este fornecedor, apesar da sugestão de dar 20, eu quero encomendar 30, porque sei que ele tem lá uma promoção agora, se eu comprar 30, me traz essa possibilidade. Pronto, este cálculo de necessidades tem esta nova funcionalidade, então, aqui, de poder fazer as encomendas em automático para fornecedores distintos. Depois, outra alternativa, outra opção, outra novidade que nós temos é a questão de fecho de TPA, ou seja, até agora, para quem trabalha com o módulo bancos, sempre que eu vou fechar o TPA, eu depois vou ter que teria que fazer à mão os cálculos de qual é que é o custo da comissão que aquele fecho de TPA me leva. Isto agora passa a ser um passo automático, ou seja, quem trabalha com multibancos e quer fazer a integração bancária nos módulos de bancos, uma coisa que até agora era mais complicada ou chata de se fazer, passa agora a ser automática. Ou seja, eu no menu bancos, fecheiros de apoio nos tipos de despesa, passa a ter lá uma nova opção que é a comissão TPA. Ou seja, o que eu posso dizer, portanto, existe aqui uma nova opção que é um tipo de despesa, que são então as tais despesas de fecho de fecho de TPA, fecho de multibanco, ou seja, comissões de multibanco, que eu normalmente sei quanto é que são por cada multibanco, mesmo que eu utilize 3 ou 4 multibancos de mais do que um banco, eu posso aqui dizer quais é que são depois, que bancos é que são e quais é que são as taxas de cada um deles. Depois, se usar aqui a contabilidade, posso logo pôr também qual é que é a conta para aquele depósito bancário, onde vai cair depois no lançamento da contabilidade, que depois aqui na formação relativa à contabilidade exclusiva haveremos de falar sobre isso. Mas vou fazer aqui uma simulação no menu de bancos de um fecho de TPA. Ou fecho de TPA, okay? Até posso, para ser mais eficiente, posso abrir um que não esteja ainda fechado, mas a ideia será, eu tenho do lado esquerdo os movimentos que ele me propõe que eu fiz para este fecho TPA, e depois posso dizer, olha, este fecho TPA vai incluir estes movimentos, mas o interessante é que quando eu faço o finalizar, ele vai me perguntar, olha, ok, então, e comissões, este TPA tem quanto de comissão? Eu vou dizer, por exemplo, que é 1.2, ou 1.3, ou 0.2, ou dependendo daquilo que as vossas empresas negociam com aquele banco, com aquele TPA, ele vai-vos conseguir fazer o cálculo da operação bancária. E isto serve para quê? De maneira que o somatório daquilo que vocês vão depositar ou que vos caiu no banco pelo depósito, pelo fecho do TPA, coincida efetivamente com as vendas que vocês fizeram, menos a comissão. E isto já é menos uma confusão que se tem na parte da contabilidade, menos um conjunto de contas que se tem que fazer, e ele, de forma automática, permite conseguir fazer isso. Portanto, esta é outra funcionalidade nova que podemos usufruir aqui. Uma outra funcionalidade nova é nas vendas.
quando eu estou a fazer, por exemplo, uma fatura recibo, e este é um assunto típico que nos costumam pedir, é, ok, eu quero fazer uma venda para um consumidor final, mas este consumidor final pediu-me um artigo em específico, ou pediu-me, eu quero pôr um nome e não quero criar uma entidade completa. Ou seja, vocês sabem que para nós os consumidores finais são entidades independentes, para nós, e supostamente deveria ser assim para toda a gente, porque é isso que a lei obriga, mas nem todos os softwares trabalham dessa forma. Mas nós podemos aqui gerir, apesar de eu estar a vender para a entidade consumidor final, eu posso vir aqui à parte dos detalhes e poder pôr um nome diferente, uma morada diferente e um código postal diferente. Ou seja, com esta opção, eu posso poder fazer vendas a consumidores finais e fazer a venda e alterando a designação do qual é que é o nome, qual é que é a morada e qual é que é a localidade do código postal. Na prática, a venda vem para esta conta corrente do consumidor final, mas não vai sair consumidor final, mas sim aquilo que eu colocar, então, aqui na componente do nome, morada e isto vai ficar fixo só neste documento, ou seja, é uma alteração que fica apenas para este documento. E eu assim posso satisfazer uma necessidade que é eu poder fazer uma venda ao consumidor final colocando o nome dele, mas na prática, no nosso lado, não estamos a criar uma entidade nova, nós estamos a fazer um registro novo, porque podemos ir lá e trocar o nome e alterar o nome naquela posição, naquela função. Portanto, essa é uma outra novidade. Também ainda na questão do consumidor final, uma outra novidade que surgiu para satisfazer uma questão que imaginemos, nas empresas que têm mais do que uma filial, ou seja, múltiplas lojas, e nas múltiplas lojas terem a possibilidade de poderem ter preços diferentes para aquela loja. É muito comum, por exemplo, lojas de produtos de estética ou lojas de sei lá, consumíveis, que em Leiria tem um preço, em Lisboa tem outro preço. O mesmo artigo tem preços diferentes nos dois espaços, mas eu quando estou a vender quero que ele em automático, a pessoa que chegou foi um cliente normalíssimo, é um consumidor final, não deu ainda os dados, vai ser um consumidor final, mas eu quero que ele vá buscar o preço 1 ou o preço 2, ou seja, eu quero que ele vá buscar qual é que é o preço de cada uma das classificações. E assim tem preços diferentes para a mesma coisa, ou seja, para o mesmo artigo, para classificações de artigos diferentes, ou seja, para lojas distintas. Onde é que eu vou colocar isso? É nas séries de faturação por defeito, ou seja, no menu, nas tabelas de apoio financeiro, séries de faturação. Eu nas séries de faturação, eu posso dizer série a série qual é que é o cliente que eu vou classificar como consumidor final. Portanto, já sabem que as nossas tabelas de preços, eu na ficha do artigo, uma das opções é poder dizer, olha, este artigo para o consumidor final custa X, para o revendedor custa Y e tem X% de desconto, para o distribuidor custa Z e tem Y% de desconto. Eu aqui então vou dizer que tenho um consumidor final que representa o consumidor final da loja A e o consumidor final B que representa o consumidor final da loja de Coimbra, por exemplo, que têm preços diferentes. E aqui posso jogar com essa forma. Uma das opções que depois é obrigatório fazer com isto é forçar a que quando qualquer uma das lojas cria novos clientes, passa a ser obrigatório poder colocar qual é que é a classificação. Este é um cliente de Leiria, ou este é um cliente de Lisboa, ou este é um cliente de Braga, e assim estou a colocar logo a classificação e automaticamente a preencher a tabela de preços. Portanto, essa é uma forma simples e automática de eu poder colocar tabelas de preços diferentes, unidades geográficas diferentes, e na série, porque eu depois no colaborador vou dizer, olha, este colaborador trabalha em Leiria, ou trabalha em Lisboa, e a série de faturação é vendas de Lisboa. E a partir daí, toda a dinâmica de preços diferentes está automatizada para áreas geográficas diferentes. E esta também é uma novidade que surgiu nas últimas atualizações. Outra, por exemplo, é quando eu estou a fazer uma venda ou a enviar uma venda, seja ela qual for, eu posso, ao enviar o e-mail, posso fazer aqui a anexação de PDFs. Ou seja, poder anexar anexos àquilo que é o bloco do e-mail. Ou seja, já sabemos que o e-mail no Office Gest, o remetente é o vosso, porque está configurado nos parâmetros da aplicação. Nota que cerca de 90% das telefonemas que normalmente temos a dizer que os e-mails não estão a sair, é porque provavelmente trocaram a password. Portanto, se trocaram a password no vosso e-mail e se têm o Office Gest configurado para enviar e-mails pelo vosso e-mail, tem que ir lá à parte das configurações
e nos e-mails dizer qual é que é o e-mail que usa e qual é que é a nova password. De maneira que quando o cliente responda, vai responder para o vosso e-mail. Ele aqui, ao dizer vou enviar fatura por e-mail, ele vai gerar o PDF da fatura, vai enviar para o cliente, mas eu além disso posso querer enviar, por exemplo, uma tabela de preços, aos termos e condições, eu além de poder editar o texto que estou a escrever, que naquele momento vai para o cliente, eu posso fazer anexar documentos, portanto anexar fecheiros adicionais e poder dizer quais é que são os fecheiros que eu quero que vão anexo a este e-mail que vai enviar a fatura. Ou seja, aqui ele vai buscar, esta é uma das alterações, ele no passou a ir buscar os e-mails não só do cliente, mas também de todos aqueles que na ficha do cliente estão colocados como contactos adicionais à ficha do cliente, ou seja, os clientes terem ali novos outros contactos, como o recepcionista, ele aqui vai buscar sempre esses dados. Portanto, esta também é uma das novidades. Outra das novidades que temos na plataforma é uma pesquisa universal de artigos. Ou seja, eu quando estou no menu Stocks Artigos, eu tal qual como estou nos documentos, por exemplo, eu nos documentos posso dizer assim, eu quero fazer ou eu quero pesquisar nas linhas dos documentos ou nas observações dos documentos, eu quero pesquisar quando eu tenha escrito, por exemplo, este artigo foi enviado para Leiria, ou é para o familiar X. Portanto, eu aqui como posso colocar essas observações, a ideia nas vendas, eu já tinha essa opção em que eu podia dizer, olha, pesquisar nas linhas dos artigos. Pronto, que eu aqui podia dizer, sei lá, pesquisar a linha onde eu tivesse escrito nas observações a dizer isto é para a amiga do cliente ou para a cunhada do cliente. Este é um exemplo de pesquisa universal que existe. Esta pesquisa universal passou a existir também nos artigos. Qual é a utilidade? Nos artigos, nós por vezes podemos colocar observações nos artigos. Eu vou aqui, por exemplo, no quadro dos artigos e vou aqui escrever nas observações algo, por exemplo, que seja mais festinho. Okay? Um texto mais... Escrevi um texto nas observações. Além das observações, ele também vai pesquisar nas notas. Porque eu posso colocar aqui numa nota, dizer este artigo deve acumular isto ou deve acumular aquilo e posso dizer, olha, notificar na venda ou na compra, para aparecer o pop-up, sempre que eu vendo ou que eu compro este artigo, aparecer esta alerta com esta nota deste artigo. Mas se eu escrever aqui alguma coisa nestas notas e também se eu escrever alguma coisa aqui no quadro das observações, estas informações passam a ser pesquisáveis aqui no filtro dos artigos. Ou seja, se eu vier aos artigos e aqui na pesquisa colocar qualquer coisa, reparem que este festinho eu escrevi numas observações. Por defeito não está a aparecer na grelha porque não tem nada nas tabelas gerais, mas se eu disser, olha, quero pesquisar isto de forma avançada, ele vai-me pesquisar nas observações e nas notas das observações. E passa a ter aqui a possibilidade de poder anexar e poder anexar aqui observações e pesquisar aqui. Por vezes eu posso colocar, olha, este artigo também serve para fazer isto, isto e isto. Então aqui na pesquisa universal eu consigo pesquisar nas observações. Esta é outra das novidades interessantes desta nova versão. Outra novidade interessante também, eu vou-vos mostrar, são mais duas, antes de podermos se calhar aqui algumas perguntas e respostas. Outra novidade é, na ficha dos clientes, eu passo a ter uma opção. E antigamente já havia a possibilidade, olha, eu quero enviar a conta corrente direta de um cliente, eu vinha à ficha do cliente, vinha à conta corrente e via, este cliente deve-me 13.096 euros, ok? Eu quero enviar a conta corrente deste cliente, eu fazia aqui enviar relatório, e ali íamos logo buscar o e-mail do cliente, eu posso dizer entre datas, posso escolher o tipo de relatório que eu quero, pronto, e dizer que quero enviar, ele anexa logo o PDF e envia, a novidade está aqui, eu posso dizer, olha, eu quero, e, por exemplo, enviar uma segunda via de todas as faturas que eu já fiz para este cliente. Então, posso dizer, olha, eu quero enviar uma impressão em lote de todas as faturas, em que eu posso colocar aqui o número inicial ou o número final, posso dizer se quer normal ou quero que vá apenas o original, posso dizer, eu quero agrupar tudo isto num só fecheiro, num só PDF, e se eu agora fizesse isto, o que ele vai fazer é envia-me para aquele cliente um e-mail em que vai-me enviar um anexo com todas as faturas, neste caso num só fecheiro, e apenas o original e em automático. Ou seja, em vez de às vezes ter que andar às voltas e tudo mais, é uma funcionalidade útil para enviar todo um extrato,
todas as faturas desde o início do ano, ou todas as faturas deste ano, por exemplo, para um cliente em particular, eu posso vir aqui fazer uma forma simples, ou seja, na ficha do cliente, nas contas correntes, aqui no enviar relatório. Outra das opções que surgiu de novo, e entre relatórios existem números novos, mas eu vou-vos sugerir que na vossa aplicação todos consultem este. Menu relatórios e relatório detalhado. Este relatório detalhado permite-vos consultar, ou seja, um resumo da atividade da vossa empresa. E faz isto separado por o mês atual, o mês anterior, qual é que é a média mensal e o total deste ano. Ou seja, aqui muito rapidamente vocês conseguem ver logo e depois separar o que é vendas, o que é vendas de mercadoria, o que são vendas de serviços e aqui depois qual é que foi a margem que eu tive no lucro das mercadorias. Portanto, tenho o total dos serviços, o total do lucro das mercadorias e depois tenho o total geral das vendas. E conseguem ver isto no mês corrente, no mês anterior e qual é que é a média mensal. E depois podem ainda clicar no separador para poder, na linha, para poder ele abrir e mostrar-vos por série de faturação o que é que tem faturado. Imaginemos uma empresa que tem várias séries de faturação, por exemplo, loja das tintas ou loja da roupa, pois há clientes que têm duas áreas de negócios distintas, ou então, no caso de uma oficina, a série oficinal, a série do stand e a série, por exemplo, de uma outra área de negócio. Por cada uma das séries nós vamos conseguir logo ver o que é que eu estou a vender e depois qual é que é a margem de lucro que eu tive nas mercadorias e qual é que é, por exemplo, neste exemplo, teria uma margem de lucro negativa. Isto relativamente às vendas, a mesma coisa em relação às compras, depois os recebimentos, temos aqui logo uma forma muito básica, o que é que eu já recebi este mês e o que é que eu já paguei este mês. Tá? Depois, o que é que eu recebi no mês passado, o que é que eu paguei no mês passado, o total do ano, o que é que eu já paguei, aos meus clientes e o que é que eu já paguei, o que é que eu já recebi dos meus clientes e o que é que eu já paguei aos meus fornecedores. Ou seja, numa visão geral, eu tenho logo aqui mais ou menos o estado da arte da conta corrente histórica de toda a minha empresa. E ainda, se utilizarem a parte dos bancos como deve ser, vão conseguir ter aqui os vossos saldos bancários. Portanto, e numa só página conseguem ter a visão 360 da vossa empresa. Tudo o que está, saldos em aberto, com mais de 7 dias a 30 dias, o total de pendentes que eu tenho dos meus clientes e o que é que eu tenho total de pagamentos a fornecedores. Ou seja, quanto é que me falta receber dos meus clientes e quanto é que me falta pagar a fornecedores. No total, qual é que é o dinheiro que eu tenho em caixa, o saldo que eu tenho em caixa, dividido por várias caixas, que eu posso ter o balcão A, balcão B, balcão C, e posso ainda ter o saldo que eu tenho nos vários bancos. Okay? E isto tudo num só mapa, num só geral. Depois, obviamente, posso ir ter relatórios independentes, por exemplo, ver o IVA, comparar o IVA relativamente a um trimestre, para perceber, olha, este mês vou ter, já com estas compras e vendas, já vou ter IVA a pagar ou a receber. Pronto, e irmos seguindo aqui este acompanhamento. Pronto, este é um dos relatórios novos que sai interessante vocês avaliarem nas vossas empresas, para darmos uma visão logo rápida e eficiente do que é que vocês, qual é que é a vossa realidade atual. Ou seja, no relatório detalhado. E isto, pronto, com 5 minutos de atraso em relação ao previsto, portanto, 30 minutos para vos dar aqui mais ou menos um panorama geral de tudo aquilo que nós, de algumas das coisas que nós temos como novidades, porque obviamente houve aqui imensas que nós colocámos. 30 minutos de formação, 15 minutos de dúvidas e vamos tentar replicar isto sempre durante muito tempo. Eu espero poder-vos ajudar com estes webinars. Podem contar com isto semanalmente, ok? Provavelmente vão ser os meus colegas a fazer cada um da sua parte. A parte da contabilidade será o Jordão, a parte depois da oficinal será sempre... Ou seja, vamos ter aqui sempre várias possibilidades de todos juntos irmos aprendendo cada vez mais. Por isso, olha, muito obrigado pelo nosso primeiro webinar de todos. Pá. E saúde e sucesso. O que não se mede, não se gera. Este é o nosso lema. Obrigado.